Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar hoje um outro trabalho, um filme histórico intitulado 10.000 anos antes de Cristo. Egrégor Universo e Divino Amor, passatempo de educação. Filme em voga, História da Educação, 10.000 anos antes de Cristo. Nome do autor do filme, ou do diretor do filme, para ser mais preciso, Ronald Emmerich Daville. Sinopse. FAVASP, Faculdade Vasconcelos e Souza. Graduação em Pedagogia. Orientação. Docente. Mestra Faida Beatriz Furtado Catarinovski Galvão. Área de História da Educação e Sociologia. Discente. Fernando Marins Leme. Dissertação de Filosofia, História da Civilização, 10.000 anos antes de Cristo. Trabalho sobre o filme 10.000 anos antes de Cristo. Ano em que foi feito esse trabalho, 14 de abril de 2014. Autor do trabalho, pesquisa, formação, gravação em áudio, em 8 de julho de 2023, Fernando Marins Leme, escritor amador. Introdução. Uma aventura épica que segue o caçador de mamutes Delé, ator Steven Strait, um jovem apaixonado por Evolete, atora Camila Belli. Em uma viagem por território desconhecido, na tentativa de garantir a segurança de sua tribo, quando uma quadrilha de perigosos guerreiros sequestra Evolet e outros irmãos e irmãs da tribo. Delé é obrigado a liderar um minúsculo grupo de caçadores composto por ele, Delé, Tik-Tik, Karen e o jovem Baku, que, desobedecendo a ordem para ficar no acampamento, seguiu sorrateiramente o grupo até o ponto em que Tik-Tik o aceitou como um quarto membro do grupo. Assim, conforme a vaticinação, entre aspas, significado, profecia, da velha mãe, todos menos o jovem Baku se transformaram em guerreiro em uma expedição para uma terra desconhecida, com o intuito de resgatá-los, onde passaram por várias provações e novas amizades e aprendizado. Dissertação. A última mãe velha, que falava com o espírito, perguntava como salvar o seu povo da fome. Tanto foi o pedido que esse o enviasse um sinal, que era o princípio do fim, quando dois guerreiros encontraram nas montanhas uma criança de olhos azuis, cuja família e o seu povo foram capturados por esses mercenários, e teve a sua tribo dizimada. A mãe velha profetizou essa criança que os pais da tribo enviou. Ela vinha contar que os demônios das quatro patas, que significava os mercenários nômades montados a cavalo, que deram fim a esse mundo em que viviam, e quando chegaram ao vale, anunciará o tempo da última caçada. Mas para que o seu povo não temesse, pois um guerreiro surgiria e casaria com a menina dos olhos azuis, que foi batizada pelo xamã dos Iagás de Ébolis.
Depois desse incidente, serão levados a uma nova vida em que os Yagais não mais conheceriam a fome. Naquela visão, a velha mãe não conseguiu ver o rosto do guerreiro, pois, ao tentar desvendar o passado da menina, acabou presenciando uma cena do futuro, quando, em meio a um tumulto, a menina Everett recebia uma flechada pelas costas que, misteriosamente, a mãe velha atiraria longe, como se fosse ela que recebesse a flechada. A partir desse momento, a xamã da tribo sabia que ela era uma bênção e passou a criá-la de forma que Everett não podia se afastar dela, em hipótese nenhuma, pois Everett era uma nova promessa de vida, mas para o jovem Delé, ela era muito mais que isso. Só um dos Yagat não acreditou na profecia, e esse foi justamente o chefe dessa tribo, o pai de Delé. Seu pai era um homem que carregava a lança branca e também carregava o apito de caça, símbolo do melhor caçador de mamute, que, como eles chamavam, Manak. Esse guerreiro, antes de partir em busca de novos alimentos, chamou seu melhor amigo, Tic-Tic, e transferiu a sua responsabilidade da tribo para ele. Tic-Tic, entregando o apito de caça e a lança branca, e uma única observação que, em hipótese nenhuma, deveria falar para Delé o verdadeiro motivo da sua partida. Tic-Tic foi contra, mas acatou a ordem. O tempo passou. Delé e os outros meninos se transformaram em jovens, mas sempre que seus irmãos de tribo estavam brincando ou treinando a tirar lança, geralmente era Karen que melhor atirava as lanças. Dessa vez não foi diferente. Todos foram em sua direção para cumprimentar, mas quando o jovem Delé foi ao seu encontro para cumprimentar, Kevin, este o chamou de filho de um covarde, pois seu pai fugira da tribo abandonando todos, e imediatamente os dois se puseram em luta corporal. Até que Tic-Tic chegou e ordenou que se levantassem, pois Keren e os demais não sabiam o que falava. Assim, Delé sempre vivia separado dos demais, assim como Everett. E, e devido a essa separação, começaram a conversar. Ele se declarou para ela e ela vice-versa. Quando pegou a sua mão e, olhando para o céu, viu a lua e prometeu que, enquanto esta brilhasse no céu, seu coração era dela. Assim, por várias luas, o amor entre Delé e Everett cresceram em seus corações. Nesse momento, a mãe velha chamou Everett e a proibiu de se afastar dela sem o seu conhecimento. Tic-Tic ouvia ou presenciava e respondia o pior para ele, que sabia da verdade, mas não trairia o amigo e irmão. Assim, mandava sempre que parassem com essas acusações, sem poder revelar o seu verdadeiro motivo do, do pai de Delé ter abandonado a tribo. Após muitos anos, o dia da última caçada chegou. Já jovens, passando para adultos, a velha mãe e Tic-Tic comunicou aos jovens que chegara a hora de a tribo dos Iagás
ter um novo guerreiro líder, aquele que portaria a lança branca. Mas, para tal, o candidato deveria matar sozinho um mamute, Manak. Assim, Tic-Tic organizou o grupo e sairão para a caçada, tão sonhada pelos jovens Iagás. O jovem Baku e Delé estavam sobre a montanha mais alta do vale, onde residia à espera do sinal de aproximação dos mamutes. Quando Baku deu o alarde que a caça se aproximava, imediatamente Delé correu e se juntou aos novos guerreiros. Tic-Tic reuniu todos os candidatos munido de lança e rede e autorizou a caçá-lo. Aquele que conseguisse furar o coração de Omanak seria o novo guerreiro-chefe e postaria a lança branca e imediatamente a mãe velha e Tic-Tic deixariam livre o caminho para os novos candidatos. Todos se rastejando entre as gigantescas patas, quando um deles, em voz baixa, para não assustar as feras, comunicou que Tic-Tic já localizara o líder dos mamutes, o gigantesco elefante. Chegando bem perto desse, se levantou e usou o apito de caça. Imediatamente, todos os jovens guerreiros correram atrás dos mamutes, conduzindo a um curral. Mas o último, o macho grande, que era o líder, este foi impedido de entrar, pois os jagás deixaram cair a rede trançada por cordas e imediatamente um deles atirou sua lança, mas não matou. Ao contrário, ficou furioso e saiu correndo, arrastando o trançado de cordas, onde praticamente todos os jovens candidatos estavam agarrados. E conforme a fera corria, zigue-zagueando, ia deixando pelo caminho vários iagás caídos, que imediatamente se levantava e corria atrás do monstro, mas só um deles continuava na malha. Era Deler, que estava com o seu braço preso e não conseguia se desvencilhar, e o mesmo acontecia com a fera, mas o mamute conseguiu se livrar da rede e avançou alguns passos à frente, parou e retornou furioso em direção a Delé. Mas, nesse instante, ele também consegue se desvencilhar e foge para se salvar, quando tropeça em uma pedra e cai. O Manak passa por ele e volta. Delé pega sua lança e atira no monstro. Acerta, mas a única coisa que conseguiu foi enfurecer mais ainda. Quando quando corre para trás de uma das pedras com a intenção de se salvar, mas nesta corrida ele encontra outra lança e pega e prende entre as pedras. E no avanço do mamute em sua direção, ele segurou firme a lança, já apoiada entre as pedras, e aguardou a chegada do Manak. Quando este chegou, Delé viu a lança penetrando em seu coração e partindo. Mas não teve tempo para correr, pois o mamute cai em cima dela. E nesse mesmo instante, outros IHs chegaram na parte mais alta e veio o momento da queda da fera. Todos correm, mas quando circulam o animal morto, vê uma mão se mexendo. Imediatamente, vários IHs se aproximam e puxam Delé debaixo da fera. E vivo, todos felicitam e elogiam, inclusive Karen. Já reunido, chega a velha mãe, segurando o apito de caça e a lança branca. Acompanhada de Tic-Tic, entrega para o campeão Delé e recebe o símbolo da mão de Ebolete.
e os demais começam a retalhar o animal. Acontece que Tic-Tic estava intrigado com a vitória de Delé. Nada falava, mas olhava para ele com ar de repreensão. Para os demais membros, o jovem da tribo, Delé, não era mais o filho de um covarde. Agora todos passaram a honrar o nome dele por lhe trazer a bênção dos elefantes gigantes pela última vez. Mas a velha mãe temia que Delé talvez não tivesse coragem para enfrentar o que estava por vir. Todos continuaram a comemorar, mas Tic-Tic não compartilhava dessa alegria. Foi quando Delé foi até a sua tenda e confessou que não fora corajoso para, como pensaram, contando o que realmente aconteceu. Assim devolveu a lança branca e o apito. Tic-Tic, sabendo também que ele poderia, perderia a posse de Ebolete, sua mulher amada. Em seguida, Tic-Tic informou que não é do feitio dos GHs obter a posse da lança branca baseado em uma mentira. E a partir desse dia, Delé passou a dormir afastado do acampamento. 2 GHs, mas entre as pedras. Naquela noite, a neve cobriu todo o vale, e no meio da noite, a mãe velha fez o presságio sobre a chegada dos demônios de 4 patas, que se confirmou durante a madrugada. A luta foi desigual e os mercenários, bem armados, bem treinados, capturaram o máximo de IHs que conseguiram, que tivessem valor de troca. Entre eles estava a jovem Ebolete. Assim que Delé despertou, devido ao barulho da batalha, se levantou e pegou sua lança e começou a correr em direção aos seus, mas foi impedido por Tic-Tic, que saltou sobre ele, impedindo de prosseguir. Quando os invasores se foram, incendiaram a aldeia e, depois que conseguiram apagar o fogo e enterrar os mortos, Mãe Velha formou um grupo de caçadores composto de Delé, Tic-Tic e Karen. Assim, mas a Mãe Velha sabia que esses nunca mais seriam caçadores, e sim guerreiros. Enquanto marchavam sobre as montanhas geladas, acompanhando o rastro deixado pelos irmãos capturados muito atrás, vinha o jovem Baku, que, desobedecendo a ordem de ficar no acampamento, seguiu sorrateiramente o grupo até o ponto em que Tic-Tic o aceitou como o quarto membro do grupo. Nessa noite, a tempestade de neve foi maior e mais intensa, apagando por completo os rastros deixados pelos irmãos e irmãs. Assim, agora só tinha como orientação a força da Mãe Velha e do sábio espírito. Eles andavam por muitos dias, muitas noites, até uma terra estranha, onde grandes montanhas a abarcaram e onde a história da menina dos olhos azuis começaram, e o lugar de onde existiu a tribo da família de Ebolete, local dizimado pelos demônios de 4 patas. Deixando pedaços de sua pulseira pelo caminho, Evelyn tinha esperança de seu amado viesse ao seu socorro, mas em determinado tempo ela fora descoberta para que jogasse fora todos os outros pedaços. Imediatamente ela fora chicoteada na mão, embora estivesse amarrada, até que abrisse e deixasse cair tudo. Os caçadores conheciam, os caçadores caminhavam até que a neve acabou. Adentraram em uma floresta com atmosfera tropical e, caminhando em direção ao seu interior, enquanto mais à frente estavam os mercenários a cavalo
e seus prisioneiros atrás sendo puxado. Mas um dos mercenários, que vinha chicoteando um dos prisioneiros, fazia tanto alarde que despertou a atenção de uma ave gigante, que capturou com o intuito de se alimentar. E mais alguns passos, os caçadores alcançaram o acampamento dos mercenários. A noite chegou imediatamente. Belé, em direção ao mercenário que vigiava, dava uma mocada em sua cabeça, o fazendo cair imediatamente. Assim resgatou a sua amada e outros irmãos. Mas, assim que foram descobertos, fugiram. Na fuga, Delé, Carém, Bacu e Ébolet ficaram cara a cara com as aves gigantes, que se pareciam com um papagaio de pescoço pelado. Imediatamente, os quatro pararam e ficaram quietos. Mas os cavalos dos mercenários fizeram barulho e as aves novamente atacaram. Assim, os quatro puseram a correr em direção oposta, nada adiantando, pois o bando de papagaios se dividiam e corriam atrás deles. Assim, quando Carém, Bacu e Evolet subiram em uma árvore, e Delé, para distraí-lo, correu para outra direção, onde atingiu um bambuzal, onde escondeu, mas ao olhar por lado, viu o bambuzal lascado e com uma ponta, não, viu um bambu lascado e com uma ponta afiada. E quando a ave gigante tentou atacá-lo, ele imediatamente enfiou o bambu em sua boca, matando imediatamente, e assim retornou à árvore para resgatar a sua amada e seus irmãos. Não mais encontraram, pois todos, Baku, Karen, Everett, foram recapturados pelos mercenários, assim impossibilitado de um novo ataque surpresa. E com Tic-Tic ferido gravemente, voltou para socorrê-lo. Esperavam os mercenários e seguiram viagem. Delé improvisou a maca, colocando Tic-Tic, seu pai de criação, sobre ela. Arrastou até uma gruta onde passaram a noite. E com a ajuda de um pedaço de pau que estava na fogueira, ele esperou que a brasa ficasse grande. Colocou na ferida de tic-tac, cauterizando imediatamente o sangramento. Após esse procedimento, e ao amanhecer, Delé saiu para caçar alguma coisa que servisse para saciar a fome dele e de seu pai de criação. Mas ao correr e atirar sua lança em um dos servos ali daquele bando, ele caiu num buraco, armadilha, e batendo com a cabeça em algo, ficou desacordado por um longo período. Mas a mãe velha, que sentira o perigo iminente, orava aos espíritos pais da tribo para que o protegesse. Não se sabe quanto tempo Delé ficou naquele buraco, mas em uma manhã chuvosa, Delé acorda com a água já no pescoço. Imediatamente se levanta e percebe que sua caça agora era alimento dos abutres, que já devorava o animal no final da carcaça. Ele pegou sua lança, tentou sair do buraco, mas devido à terra molhada, sempre escorregava para o mesmo lugar. Ouvindo o ruído, ele se volta e vê um tigre de dente de sabre preso entre as toras de madeira e lutando para sobreviver, pois a água só permitia que se visse os olhos e seu focinho.
Delé espanta os abutres, pega sua lança e ameaça matar aquele tigre. Mas lhe falta coragem, pois o animal estava indefeso e agonizando. Foi quando ele conservou a fera e a pediu que, depois que libertasse ele, o tigre, não o devorasse. E imediatamente começou a tirar aquelas vigas de madeira. Mas, sem esperar muito, o animal se desvencilhou daquela armadilha. Delé, percebendo com medo, se afastou o máximo que pôde até encostar no barranco. O tigre dente de sabre, se vendo livre e salvo, vai em sua direção de seu salvador, ficando cara a cara com Delé. Sente seu cheiro e, mostrando suas grandes presas de marfim, e profundamente olha para dentro dos seus olhos. Depois dá um salto em direção à liberdade e logo depois Delé consegue sair do buraco. Com esses fatos, lá no Vale do Iganás, Mãe Velha volta a se acalmar. Delé, seguindo em direção à caverna, de mão vazia, para ver como estava passando o tique-tique. Mas lá chegando, não encontra o seu pai de criação. Procura-o e encontra sobre uma pedra alta, observando uma aldeia ao longe, que acabara de ser atacada pelos mercenários. Tique-tique o vira grito vindo de lá, e saía muita fumaça escura. Assim ambos seguiram naquela direção, e ao chegar nessa nova vila, semi-destruída, descobriu ferramentas estranhas e, achando uma cuia grande, cheia de comidas desconhecidas. Mas, como estavam com fome, começaram a comer tudo que encontraram. Mas, nesse instante, foram cercados por membros de uma tribo desconhecida e falavam um idioma estranho. Imediatamente, Delé e Tic-Tic pegaram suas lanças com o intuito de se defender, quando, atrás de Delé, aparece o gigantesco tigre dente de sabre. Todos imediatamente se afastaram, menos Delé, se agachando e colocando a sua lança ao chão. Mas, em qualquer emergência, poderia pegá-la novamente. Assim começa a conversar com a fera, implorando que lembrasse dele, pois ele havia salvo o animal. Novamente, chega junto de Delé e sente o seu cheiro. Imediatamente dá um pulo em direção aos membros da tribo e, e de Tic-Tic, rosnando para todos. Depois disso, olha novamente para o seu salvador e como se fosse falar, como falasse que sua dívida estava paga. Se virou e deu outro pulo em direção à mãe natureza e se foi, sumindo na imensidade do deserto. Mediante esse fato, o chefe da tribo, Nakudu, abaixou sua arma e conversou com Tic-Tic e Delé, em seu idioma. Ambos, sem compreender bem, perguntou como sabia o seu idioma. Assim foi explicado que certo dia um homem que veio em paz da montanha, que falava uma língua estranha, começou a viver ali. Mediante esse fato, o ancião, chefe daquela tribo, aconselhou a Nakudu que aprendesse o seu idioma, e assim ficaram muito amigos, até que um dia os mercenários chegaram e o levaram preso.
Depois disso, a tribo se reuniu e ofereceu comida para Tique-Tique e Delé. Era uma comida diferente das que eles estavam acostumados a degustar. Assim, enquanto conversaram, iam pegando um punhado de alimento e comendo. Mas nesse instante, Delé viu uma pimenta vermelha grande, similar à pimenta de dedo de moça. Pegou a maior e mais vermelha e colocou em sua boca, mastigando com gosto. Mas o efeito não foi esperado. Foi quando Nakudu o perguntou se não estava gostando da sua comida. Delé, sem jeito, disse que estava muito boa. E ao ver a primeira garrafa de um líquido, sorveu o máximo que pôde e continuou a conversa. Tique-Tique começou a dizer que eles tinham vindo da montanha. Foi quando o chefe da tribo confirmou que sabia de suas origens, pois aquele homem que viera das montanhas parecia muito com Delé, pois ele veio procurar terra nova. Assim, Nakudu e o pai de Delé se tornaram muito amigos, até que um dia os mercenários capturou, entre outros de sua tribo, levou para o povo além da montanha, e dela ninguém havia voltado. O sábio da tribo falava e Nakudu ia traduzindo para Tic-Tic e Delé, quando revelou que tinha uma lenda que um dia um homem viria e libertaria seu povo. Quando acabou o relato, Nakudu mostra a Delé e Tic-Tic o desenho em uma pedra que mostra um homem agachado com uma lança em suas mãos e um tigre dente de sabre obedecendo o que o homem e o animal conversavam. A tribo Naku, após enterrar seus mortos, divulga a todas as tribos da região que aquele que fala com o tigre dente de sabre estava na tribo Naku, e o chamado deles é um chamado de guerra. Delé perguntava a Tique-Tique se é verdade, pois ele estava receoso sobre a revelação de Nakudu. Assim, Tique-Tique revela a verdade sobre seu pai e afirma que Delé fora enganado por imposição de seu pai. Afinal, ele era portador da lança branca. Delé perguntava o porquê essa revelação agora, e Tic-Tic explica que alguns homens nascem e vivem exclusivamente para a família, outros para a sua tribo e outros para a proteção de uma nação, como era o caso de seu pai. Assim, Delé deveria escolher em que classe ele se encaixaria. Enquanto isso, várias tribos já se faziam presentes e outras estavam a caminho da, da tribo onde o homem que conversa com o grande tigre, assim todos se despediram de suas famílias e, sobre as ordens de Nakudu, Delé seguiu rumo à terra desconhecida. O aviso de Nakudu espalhou com a força do vento e foi chegando à tribo dos Tuk-Tuk, onde homens escondiam seus olhos atrás de máscara. A tribo dos Kulã, que são guerreiros parecendo crianças a entrar na puberdade. A tribo do Vale Sem Sol. Viram os que têm sangue na cabeça. A tribo dos Rodarte,
os guerreiros mais fortes de todos eles. Delé falava a todos. Nakudu ia traduzindo assim a conversa, assim convocou a luta ao seu lado, pois com essa união o inimigo será derrotado. Tic-tic, com um leve sorriso, aproveitando a atitude do seu filho adotivo, que agora não era apenas o chefe do Iagás, mas sim o chefe de toda a nação guerreira, ali presente, assim após aquela prelação, se puseram a caminho. Eles caminharam cada vez mais rápido, não pararam nem para se alimentar ou para descansar, e a cada dia mais tribos se juntavam ao comando de Delé. O chefe dos mercenários, vendo a sua eminente derrota e a perda de seu escravo capturado, ordenou o seu grupo para que fosse imediatamente para o rio, onde os barcos estavam ancorados. Uma das tribos, ao se juntar ao grupo liderado por Delé e Tic-Tic, o comunicou que as grandes aves haviam chegado, apontando sua lança em direção ao monte. Delé sai correndo à frente dos seus exércitos, e quando chega ao topo desta duna, todos avistam próximo às embarcações com grandes velas vermelhas, em forma de grandes asas dos pássaros. Era um total de 11 embarcações, com seus porões abarrotados de escravos. Mas na embarcação capitania, Évole estava amarrada no convés, pois era a preferida do chefe dos mercenários, para ter maior lucro em sua venda. A nova tribo se aproximou e o chefe se aproxima de Delé e fala. Enquanto isso, Nakudu vai traduzindo. É quando ele explica que o rio se move como uma cobra na areia e o informou também que o olho da cobra fica debaixo da lua, que nunca se move, e outro caminho para a cabeça da cobra é atravessando o deserto, que todos se perdem e todos morrem. Mas mesmo depois desses avisos, Delé e Tic-Tic Nakudu resolvem atravessar o grande deserto, se perdem e andam em círculo. E quando um dos guerreiros cai desfalecido na areia calcitante do deserto, Tic-Tic propõe descanso ao seu exército. Imediatamente, Delé ordenou a todos descansar naquela noite. Foi quando Delé, olhando para o céu, lembrou-se do chefe da última tribo e o advertia. O olho da cobra estava imóvel sobre a lua. Imediatamente se levantou e reuniu com Tic-Tic e Nakudu, mostrando a lua e a tendo como orientação puseram-se em marcha. Mãe Velha, no Vale dos Iacás, durante muitas luas, ficou em silêncio, aguardando a sua morte chegar, mas também sabia que antes de partir para o mundo dos mortos, ainda lhe restava uma última missão. Delé e seu exército chegou ao local em que tinha várias ossadas de homens e mamutes. Foi quando ouviram o urro de um mamute próximo e, seguindo esses sons, encontraram o olho da cobra, o Vale dos Deuses, um local arenoso na continuação do grande deserto, em que Delé e seus exércitos acabaram por atravessar. Mas essa planície estava próximo de um rio, onde os Atlantes, que se intitulavam deuses,
obrigavam os prisioneiros, tanto os homens quanto os manaques, a trabalhar intensamente na construção de suas pirâmides. No centro da maior pirâmide, dos lados, existia uma enorme rampa. Também eram pedras que os escravos subiam e desciam intermitentemente, em parceria com os mamutes, que puxavam os grandes blocos de pedra, já previamente cortado e numerado para se encaixar nos locais pré-definidos e natos. Nesse mesmo momento, os barcos dos mercenários atracavam no porto, desembaraçando a sua preciosa carga humana. Quando Baku conversava com Karen, este explica que ouvira no barco dos mercenários conversando que os homens deuses que habitavam aquele lugar existiam duas lendas. A primeira dizia que os habitantes desse vale haviam vindo das estrelas para habitarem a terra, que não mais existia. E a segunda também dizia da lenda dos sobreviventes dessa terra longínqua que afundara no mar. Os atlantes, que se julgavam deuses, tinham pressa na conclusão desses monumentos simbólicos, mais vulgarmente conhecido como pirâmide. Assim, quando o último dos deuses atlânticos apresentava em público, ninguém poderia ver seu rosto, sob pena de morte. Seus lacaios eram todos cegos. De repente, em meio à lida escrava, houve-me um tocar de trombeta. Imediatamente o serviço e, e todos ficam deitados, com os rostos colados ao chão. Quando foi o anúncio da chegada do último deus Atlântida, que, não satisfeito com a rapidez do trabalho, chama seu assessor, que, ao se aproximar, tampa seus olhos com as mãos e ordena a execução de um dos seus servos. E a vítima dessa vez fora um dos iacais, que, por infelicidade, levantava a cabeça. Assim, imediatamente os guardas capturaram e atiraram de cima da pirâmide, em construção, caindo de costas sobre uma pedra. O Atlante, satisfeito, retorna ao seu templo e o trabalho recomeça em ritmo acelerado. Os Atlantes e seus assessores, todos eles usavam em todos os dedos anéis similares à unha comprida, com aproximadamente 15 centímetros e provavelmente em ouro puro. Na calada da noite, Delé e seus principais guerreiros sorrateiramente invadiu o Vale dos Deuses, executando todos e qualquer soldado que se fazia presente após essa invasão. Os guerreiros invadem o alojamento dos prisioneiros, pede seu apoio para destruir os Atlantes, mas antes, um dos prisioneiros leva Delé e Nakudu a um barco, onde retira um escravo cego que trabalhou junto com os Atlantes. Deus, com letra minúscula, mas ficando doente, fora descartado. Assim, este, dentro de suas possibilidades, se levantou e passou as informações preciosas para Delé, mas é interrompido, pois o corpo da guarda percebe companheiros mortos. Mas antes de ir embora, ouve desse cego que um homem que viera da montanha o salvara a sua vida
e dera para ele como lembrança a sua pulseira. E quando Delé viu, reconheceu como sendo a de seu pai. A primeira coisa que os guardas fazem foi ir até o alojamento dos escravos, mas perceberam que tudo estava em ordem. Mas Delé e Nakudu se esconderam e conseguem fugir, voltando ao acampamento próximo ao Vale dos Deuses. Mas quando chegou, percebeu quatro guardas, percebeu que quatro guardas o acompanhou. Assim travaram uma luta corporal, matando dois. Tic-Tic levantava com um terceiro e conseguiu matá-lo, mas antes que fora ferido mortalmente. O quarto guarda, se vendo sozinho, fugiu correndo em direção aos seus companheiros, mas Delé, munido de uma lança, jogou acertando mortalmente o último dos guardas. Tic-Tic, ferido mortalmente, antes de desfalecer em definitivo, abençoou e entregou a lança branca a Delé. Recusou, mas seu pai de criação insistiu, e assim que seu filho adotivo empunhou. Tic-Tic morreu. O chefe dos mercenários comprou a liberdade de Everett, mas quando ia possuí-la sexualmente, como uma mulher, lentamente ela pegara sua faca para matá-lo. Mas nesse exato momento, os guardas dos Atlantas adentraram dentro da barraca, acompanhados de um dos mercenários que tinha uma rixa com seu chefe. E os guardas levaram preso, mas antes destes guardas irem embora, foram até Evolet para desamarrá-la. Foi quando viu no dorso da sua mão a cicatriz referente às chicotadas que recebera para soltar o colar. Os guardas não sabiam desse fato e interpretaram como se fosse a marca do céu, que indicava que tinha o poder de matar o último dos três deuses atlantes. Imediatamente, Evolete foi levada para dentro do Palácio Real e um dos sacerdotes do templo pegou a mão da mulher e dirigiu ao, ao terraço e, com o auxílio de uma luneta, confirmou as 10 estrelas naquela noite estavam na mesma posição que os 10 pontos da cicatriz da mão de Evolete. Enquanto isso, seus companheiros, enquanto isso, em seus aposentos, Todo-Poderoso estava em seus aposentos reais, sendo cuidado pelos seus escravos cegos, pois quem visse a face dele deveria ser morto imediatamente. Mas, às pressas, o sacerdote entra em seu alojamento e se ajoelha e, dentro de suas possibilidades, tenta tamparem os seus olhos. Mas o anel que usava, similar à unha grande, atrapalhava. Mas o comunica que a pessoa com a marca do caçador havia aparecido e ela estava em seu poder. Após o enterro de Tic-Tic, Delé e Nakudu diz que os Yacais caçam os Manak, mamutes, embora gigantesco, os derruba, pois caçam em conjunto. Assim, com a união de todas as tribos ali presentes com os seus guerreiros, vão derrubar os Atlantes do Vale dos Deuses para salvar todos os seus irmãos e irmãs, de todas as tribos que agora eram uma, uma só família, assim tirando-os da escravidão. No dia seguinte, lentamente, os guerreiros vão se misturando entre os escravos, mas antes, cada qual vai escondendo sobre as areias as suas lanças, assim que chega ao grupo da rampa. Delé procura o líder dos mamutes
Enquanto isso, Baku e o filho de Nakudu, quando Delé dá o sinal, eles soltam uma multilíder, espantando, e assim ele corre de ladeira abaixo, trazendo consigo outros animais em corrida desenfreada, passando por cima de tudo e de todos. Pânico total. Todos os escravos se revoltam em pânico. O sacerdote comunica ao Todo-Poderoso o que está acontecendo, fora dos, fora dos muros do Palácio Real. Os escravos, após derrubarem a ponta de ouro maciço da pirâmide em construção, correram em direção ao Palácio Real. Enquanto isso, os mamutes saem em debandada em todas as direções, também em busca da sua liberdade. Do outro lado, todos os guardas do palácio se posicionam na frente das escadarias com o intuito de proteger os atlantes. E em local visível, amarram Evolet como um triunfo. Assim, Delé, que liderava todos os guerreiros, imediatamente para e dá a ordem para Nakudu e os demais pararem imediatamente. A ordem é traduzida para todos a uma certa distância dos guardas do palácio. Imediatamente o chefe da guarda toca a trombeta anunciando a chegada do Atlante Deus. Ao ouvir a trombeta, todos os escravos deitam ao chão, com exceção de Delé e Nakudu e seus guerreiros. Nakudu repassava a ordem para que todos os escravos fiquem de pé, pois a escravidão estava prestes a acabar. Nesse instante, o sacerdote, sob ordens do Todo-Poderoso, comunica a Delé que ele pode pegar a mulher e voltar para as montanhas. Mas, para espanto de todos os guerreiros e escravos, Delé aceita a proposta, mas exigiu que libertasse todos os Iagais. Mas, enquanto conversava, Delé se aproximava lentamente sozinho do sacerdote e do Todo-Poderoso Atlante. Depois perguntou o que acontecerá aos outros escravos. O sacerdote informou que os escravos pertencem aos deuses atlânticos, enquanto vivem. Mas, como Delé já se encontrava a uma distância ideal, não concordou e, com sua proposta, imediatamente segurou firme sua lança, atirando com toda a força e enterrando no peito do último deus Atlante, assim rolando de escada abaixo. Delé provou que se trata apenas de um homem e não de um deus. Depois desse fato, todos os guerreiros e escravos avançaram em cima dos guardas, dizimando, e logo depois todos os sacerdotes restantes que tentavam fugir por um grande buraco escondido dentro do Palácio Real. Mas, além de não conseguir fugir, pois o buraco foi incendiado, os sacerdotes foram mortos. Quando Delé correu para pegar sua amada, não a encontra, mas ouve ela chamar, pois o chefe dos mercenários que havia comprado a sua liberdade a capturou e a colocou em seu cavalo, e enquanto fugia, Evolet vê as flechas ao seu alcance, pegou uma e enterrou no quadril desse mercenário. Assim, ambos caíram do cavalo, e quando Evolet corria em direção ao seu amado, o mercenário caído, mas não morto, pegou seu arco e atirou uma flecha nas costas de Evolet.
Assim que ela cai morta nos braços do seu amado, Delé deixa no chão e se dirige ao mercenário e enterra uma lança nele. Mas antes que morresse, o falou que se ele não podia dar o seu sinal e amou. Delé também não poderia cair para trás morto. Nesse mesmo instante, no vale do Iacás, Mãe Velha sai de seu torpor e sente a flechada que Évolas recebera. Imediatamente começou a correr sangue de seu nariz, e assim que a xamã dá o seu último suspiro, se despedindo da vida, pois acabara de cumprir a sua última missão. Transfere a sua vitalidade para a jovem Ebolete, pois assim renascia a lenda da criança de olhos azuis. E nesse momento, Ebolete dá o seu primeiro suspiro de retorno à vida, para a alegria de todos, e principalmente de Lé. Depois da vitória e todos os escravos libertados, já na tribo do Nacudu entrega a Delé um saco com diversas sementes, para que agora os iacais não dependessem exclusivamente da caça de mamutes e dos bisões, mas, além da caça, também aprendera como retirar a comida da Mãe Terra. Depois de uma longa jornada de volta, e assim que chegaram, como os pais da tribo, olharam lá de cima por eles e guardava o futuro dos Iacais. Assim, todos de sua tribo elegeram Delé e Evolé como os novos guias. Ao nascer da primeira lua, esta trouxe os primeiros frutos da terra, e assim aconteceu e a promessa de vida foi cumprida. Delé, nessa aventura, aprende que não existe apenas sua tribo situada no topo da montanha gelada, mas existe também outros povos diferentes ao dele, outras culturas, outros modos de pensar e de agir. Aprendeu a arte de viver na terra, ou pelo menos plantando o que necessita para crescer. Em conjunto, aprenderam a dizer para a terra se ela quer, para ela fornecer exatamente o que você precisa, assim não ficando exclusivamente dependendo da alimentação da caça, pois quando retornou à tribo dos Iacais, trouxe consigo um saco contendo sementes que o seu pai havia adquirido quando estava escravizado pelos remanescentes de Atlântides, daquela região. Os Iacais era a raça paleolítica, que dependia da natureza e por isso ocupava o dia percorrendo territórios em busca de caça para alimentar. Era um grupo de caçador-coletores que perseguiram os mamutes, bisões, cervos com suas lanças, além de utilizar outros instrumentos de madeira, ossos e pedra. Utilizavam plantas como fibras resistentes para, com a técnica, trançado, amarrar e com os quais fabricavam raspadores, martelos e outras ferramentas bifaciais. No entanto, perto do ano 10.000 a.C., produziu-se uma autêntica transformação da humanidade pré-histórica. A Revolução Neolítica. Essa grande mudança está associada ao segmento da agricultura e da pecuária. O homem desenvolveu técnicas de cultivo de plantas e começou a criar animais como ovelha, cabras e porcos. Desse modo, foram aparecendo os primeiros
assentamentos humanos de povoados, que geralmente se situava junto às terras de cultivo ou próximo a rios e lagos. Esses avanços do Neolítico apareceram no Vale do Indo, nos territórios que atualmente ocupa a Índia e Paquistão, e especialmente a do Oriente Médio, de onde se estendem para o continente europeu. Por conseguinte, as pirâmides oriundas do continente de Atlanta, ainda que em tempos atrás afundaram devido às alterações nas junções das placas tectônicas existentes no local, hoje conhecido como Triângulo da Bermuda. O antigo continente da Atlanta compreende hoje apenas nos picos mais altos de suas montanhas, que são a região que abrange o arquipélago das Bermudas. Segundo estudos arqueológicos, trata-se do cume da montanha mais alta do antigo continente da Atlântida. O planeta Terra não é a única a abrigar vida, embora certos cientistas ainda estejam questionando esse ponto. Já há séculos sabemos a existência de vida de outros planetas, pelo fato do momento em que admitimos que a vida é uma energia vital, torna-se ilógico considerá-la que ela se manifestasse unicamente em nosso planeta Terra, ou melhor, se expressando no nosso planeta Água. Na maior parte do tempo, essa ideia contrária está ligada ao egocentrismo, que ainda se caracteriza na maior parte dos homens, por medo, por ignorância, pelas forças das religiões ou por egoísmo. Todo momento temos prova da vida em outra dimensão, seja ela em nossa realidade, no macrocosmo ou no microcosmo, pois temos uma lei da física que diz, da Terra, que diz, nada se perde, tudo se transforma. Este é o maior exemplo que temos de várias formas de vida. Por conseguinte, a força cósmica criadora da vida e dos universos, sejam eles visíveis ou invisíveis, com diversas dimensões ou planos vibratórios. Absurdo? Não, não é absurdo. E nem fantasia da minha cabeça. Podemos confirmar isso e muito mais, justamente com o que está acontecendo em nossa casa planetária, que está no início de uma promoção galáctica, o nosso querido e amado planeta Água, mas infelizmente maltratado por pessoas que ainda não tiveram a bênção de poder abrir suas mentes. Então, destruindo essa bela e graciosa casa planetária em que utilizamos para a nossa evolução espiritual. Mas, voltando ao assunto, o planeta Terra está passando por uma tormenta com o intuito de autolimpeza para a sua promoção, pois estamos saindo da terceira dimensão ou terceiro nível evolutivo e passando para a quarta dimensão e futuramente a quinta dimensão, ou quarto ou quinto plano vibratório. Assim, o planeta limpo estará apto para receber a nova humanidade, a sexta raça, e futuramente distante, a sétima e última raça, onde a humanidade desenvolverá a mente cósmica. Mas já na quarta dimensão, teremos a possibilidade de contar mais abertamente com os nossos irmãos do espaço. Apesar disso, numerosas escolas místicas se referem à vida extraterrestre no sentido mais nobre desse objetivo. E certos relatos fazem alusão ao fato que a Terra, num passado longínquo, recebeu a visita de homens-deuses, vindo do céu,
de além do grande oceano cósmico, afirmando que foram seres de inteligência superiores que deu à humanidade o impulso necessário à nossa evolução. E o mesmo acontecendo aos animais, aos vegetais. Assim, a vida se reproduziu no universo sobre as formas muito próximas e, se não idênticas, o importante é que fiquem bem claro para as nossas mentes que, de fato, a vida, como a expressão força vital, é uma energia cósmica que não se manifesta unicamente no nosso planeta Terra. Informação sobre o continente de Atlântida e os seus habitantes. Abre parênteses, reticência, fecha parênteses. Antigamente, no meio do Atlântico, de frente para a entrada do Mediterrâneo, existia uma grande ilha que era que se restara de um continente atlântico e que foi conhecido no mundo antigo por Atlântida. A descrição dessa ilha, que nos foi legada por Platão, filósofo grego, absolutamente não é uma fábula fantástica, como se pensou por muito tempo, mas um verdadeiro relato pré-histórico. A Atlântida foi a terra em que o homem, pela primeira vez, elevou-se acima da barbarie e alcançou uma civilização. A população da Atlântida, no curso de incontáveis séculos, desenvolveu uma nação numerosa e poderosa, cujo excedente povoou as raças e as civilizações às margens do Golfo do México, do Mississippi, do Rio Amazonas, do Pacífico, da América do Sul e de outro lado do Mediterrâneo, Europa Ocidental, África Ocidental, Báltico, Mar Negro e Mar Cáspio. A Atlântida era o próprio Jardim do Éden, os jardins das Hesperides, os Campos Elíseos, o Jardim de Alcione e o Olimpo, ou as grades das tradições dos povos antigos, em que seu povo constitui a memória de um país onde os homens, por muitos séculos, viviam felizes e em paz. Os deuses e deusas, os heróis antigos, gregos, fenícios, hindus e da mitologia nórdica, nada mais eram do que os reis, rainhas, heróis da Atlântida. E os atos e façanhas que ele lhe atribuiu à mitologia eram apenas a lembrança confusa de acontecimentos pré-históricos reais. A mitologia do Egito e do Peru constituía a religião primitiva dos atlantes. Consentia a veneração do Deus Sol. As ferramentas e outros tecidos da Idade do Bronze na Europa provieram da Atlântida. Os Atlântidas também foram os primeiros a trabalhar o ferro. A Atlântida foi o lugar onde residiam primitivamente as raízes étnicas arianas ou famílias indo-europeus, bem como as raças semitas e talvez a raça turaniana. A Atlântida foi aniquilada por um terrível cataclismo natural que fez afundar no mar toda a ilha até o nível de seus mais altos picos, que hoje constituem os Açores e as Bermudas, com base quase todos os seus habitantes. Somente alguns indivíduos escaparam em navios, em jangadas. Eles levavam aos povos estabelecidos nas costas orientais e ocidentais do oceano
as notícias da pavorosa catástrofe, cuja lembrança persiste ainda em nossa época. E muitos povos dos dois continentes na forma de um dilúvio universal. A realeza atlântida. Por ser um governo atlante ou teocrático, a realeza estabelecida em todo o continente era uma grande pureza. Também era formalmente hierarquizada. Havia um rei supremo que reinava o palácio da grande cidade, situada no centro da Atlântida, abrigando o maior templo da época. Esse rei supremo despendiam outros reis que governavam cada uma das províncias que lhe havia sido designada. Abre parênteses, reticência, fecha parênteses. Novamente, abre parênteses, reticência, fecha parênteses. Em última análise, a realeza atlântida era verdadeiramente uma de inspiração divina, constituía a mais elevada forma de governo que a humanidade já conheceu, a tecnologia atlântida. Os atlânticos do apogeu de Tolteca dominavam deslocamentos por terra e por água e por mar. Também conhecia o uso do magnetismo e da eletricidade. Abre parênteses, reticência, fecha parênteses. Abre parênteses, reticência, fecha parênteses. Sabiam canalizar as correntes telúricas e cósmicas para fins diversos, especialmente por meio de megalitos ou de numerosas pirâmides que haviam construído em pontos precisos do continente. Abre parênteses, reticência, fecha parênteses. A religião Atlante. Abre parênteses, reticência, fecha parênteses. Os reis iniciados por força de sua própria evolução espiritual eram monoteístas. Em outras palavras, eles não veneravam o Deus Sol e sabiam perfeitamente que a divindade tinha que ser integrada à inteligência universal que deu origem a toda a criação. Abre parênteses, reticência, fecha parênteses. Abre parênteses, reticência, fecha parênteses. Os iniciados do Antigo Egito também se referiram a ele por esse nome, tal como os pitagóricos e os gnósticos. A isso se acrescenta os algonquines, índios da América do Norte. Refere-se ainda hoje ao Yao como sendo grande espírito, enquanto os mexicanos, não muito tempo, veneram uma divindade chamada Yautl. Há de se convir que essas semelhanças indicam a existência de uma filiação entre todas as civilizações e testemunham uma origem comum a todas as tradições mistas. Abre parênteses, reticência, fecha parênteses. O êxodo dos Atlantes. Abre parênteses, reticência, fecha parênteses. A Atlântida, particularmente na época em que esteve sob o domínio dos reis toltecas, exercia sua influência para muito além de suas fronteiras. A Atlântida possuía colônias e muitos países, especialmente no México, no Egito, na Líbia, na Grécia, na Arábia e até na Índia. Os colonos eram atlantes e eram residentes permanentes nesses países, tendo contato direto com populações locais. O seu papel era
promover os interesses econômicos de Atlântida e, ao mesmo tempo, contribuir para o bem-estar material e espiritual dos povos colonizados. Os Atlantes, para os colonizadores, eram vistos como invasores, não eram vistos como invasores, e sim como benfeitores. Esse estado de coisa perdurou por séculos até que os Atlantes se degeneraram. Na época em que a Atlântida estava em pleno declínio, uma nova raça estava em processo de ascensão, a raça ariana. Essa raça tinha conservado o conhecimento que havia feito a grandeza da civilização atlântica, como também sabiam que toda a ilha desapareceria no oceano. Assim, antes que acontecesse o derradeiro cataclismo, eles se reuniram e juntos prepararam o êxodo para outros continentes, não para escapar da morte, pois absolutamente não a temiam, mas para cumprir sua missão de luz entre outros povos. Cada um deles escolheu um destino diferente e assumiu o comando de um grupo de atlantes devidamente selecionado por seus conhecimentos religiosos, culturais, artísticos, técnicos e agrícolas. Entre eles encontrava-se uma maioria de arianos, mas também havia turanianos e até descendentes do povo tolteca. O grande cataclisma de Atlântida aconteceu por volta do ano 9574 antes da era cristã. O Egito foi o país que se concentrou a sabedoria dos Atlântidas, pois ele havia sido escolhido pelo cosmos para se tornar o farol das outras civilizações antigas. Foi na margem do Nilo, na planície do Gizé, perto da região do Al-Fayum, que se estabeleceu os iniciados Atlantes. Por causa de seus conhecimentos, foram também considerados deuses minúsculos pelas populações primitivas que viviam naquela área. Com a sua ajuda e dos Atlantes, que eu havia acompanhado, erigiram a esfinge de 3 grandes pirâmides para imortalizar sua própria história e gravar na pedra o prodigioso saber que tinham da matemática e tecnologia e etc. Esses monumentos, portanto, não foram construídos sob o reinado de Quéops e Quefém e de Miquerinos, que viveram entre 2.000 e 3.000 anos antes de Cristo. Embora seja difícil fixar uma data precisa, mas o que tudo indica é que foram erigidas por volta de 7.000 anos da nossa era. O Egito não foi o único país para onde se dirigiram os atlantes. Antes do desaparecimento do seu continente, alguns continuaram seu caminho e instalaram em regiões que seria conhecido mais tarde como Canaã, e que tornaria o centro de uma vida religiosa muito intensa, notariamente com o aparecimento dos hebreus. Eles também se dirigiram para a Mesopotâmia, entre o rio Tigre e Eufrates, onde elevaram a civilização sumeriana a um alto nível de cultura e arquitetura. Outros se fixaram na Pérsia, onde nasceu Zoroastro, fundador do zoroastricismo. Outros ainda se estabeleceram na Índia, no Vale do Indo, entre o Himalaia e os Vidyas. Ali construíram fundamentos da religião que acabaria por se tornar o hinduísmo. Os
Brahmanes são considerados tradicionalmente descendentes dos iniciados Atlântides e representantes da raça ariana. Enquanto grupos de Atlantes se exilavam no leste para se instalar nos países supracitados, outros partiram na direção das Américas Central, região que atualmente corresponde ao México, berço da civilização maia e asteca. Outros se estabeleceram na América do Sul, principalmente no Peru, onde os Incas reinaram durante séculos. Outros foram para a América do Norte, e não há dúvida que os índios que povoam esse continente eram descendentes de gerações atlantes, o que explica porque consideravam que suas diferentes tribos tinham formado no passado de um único povo, vindo de uma longínqua ilha. Assim, assim mesmo, depois de seu desaparecimento, nas profundezas do Oceano Atlântico, continuou a exercer sobre a sua influência a maior parte dos continentes. Fim do trabalho.